Sobre comunicação de atos processuais, falamos de citações e intimações. Nessa aula, nós precisamos estudar as cartas. Bom, é necessário, muitas vezes, em razão do chamado princípio da territorialidade, que atos processuais de um processo, por exemplo, que tramitem ou que tramite em uma comarca, atos processuais desse processo sejam realizados em outra comarca. E, em regra, senhores, o juiz há de determinar a prática dos atos processuais nos limites territoriais da sua comarca. O juiz tem e exerce o poder dentro do limite territorial, pensando, claro, Tribunal de Justiça da comarca. Mas, claro que as suas decisões devem gerar efeitos em todo o território nacional. Mas, para isso, muitas vezes é necessário que ele solicite ao juízo de uma outra localidade, de uma outra comarca, que lá seja praticado um ato de cumprimento de uma decisão por esse juízo primário da sua comarca ali proferido. Então, é necessário a comunicação entre juízos de espaço territorial diferenciado, com o objetivo de que atos processuais sejam devidamente cumpridos. E aí, novamente, existe esse sistema de cartas. Bom, vamos explorar duas partes aqui do código. A parte de disposições gerais, tá? Dos atos de comunicação, para depois enfatizarmos elas cartas. Vamos lá, julgou para mim. Está aqui, ó. Os atos processuais são cumpridos, me diz a lei, por ordem judicial, aonde ele, magistrado ali, então, há de determinar que um ato seja cumprido no mundo real, muitas vezes, fazendo com que o oficial de justiça tenha que, ali, de novo, indo ao mundo real, praticar aquilo, concretizar, efetivar aquilo que foi determinado pelo magistrado. E aí, olha como que existe uma exigência legal no parágrafo 1º do artigo 236. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, comarca, seção ou subseção judiciária. Legal, galera? Expedição de cartas. Vou continuar no exemplo de comarca, tá? Um juízo em determinada comarca, decisão proferida, ato que deve ser cumprido em outra comarca. Eu, juízo aqui que ordenei esse ato, solicitarei ao juízo da outra comarca que pratique o ato ou que mande o seu oficial de justiça realizá-lo. E aí nós temos as cartas, várias delas, nós vamos observar aqui a classificação delas, para que esses atos fora desse limite territorial possam ser devidamente realizados e concretizados. E é interessante por quê? Porque muitas vezes, como uma forma de extrapolar um pouco essa territorialidade, nós criamos um permissivo. Joga aqui. Me diz o parágrafo 3º da admissibilidade da prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Senhores, exemplo, processo tramita em determinada comarca, deve ser ouvida uma testemunha que é domiciliada em outra comarca. Vamos expedir uma carta solicitando ao juízo dessa outra comarca que designe uma audiência para a oitiva dessa testemunha. Mas a gente pode, tendo à nossa disposição hoje meios tecnológicos de transmissão de sons e imagens, eliminar essa expedição dessa carta, otimizando o processo em termos de tempo e de gasto. E é interessante porque, talvez alguns já saibam disso, o próprio WhatsApp tem sido utilizado muitas vezes pelo Poder Judiciário para a prática de atos, sendo realizadas ali, inclusive, audiências por esse meio, evitando o deslocamento, inclusive, de pessoas ou a expedição de cartas para outra comarca. Portanto, em razão das situações possíveis de tecnologia
que permitem essa transmissão de sons e imagens em tempo real, nós vamos aos poucos quebrando essa regra do princípio da territorialidade, que demandaria expedições de cartas para baixo e para cima. Logo, senhores, os atos processuais são ali cumpridos por determinação do juiz. Entretanto, se o ato há de ser cumprido em comarca ou território, ou tribunal diferenciado, que se espeçam cartas, solicitando ao juízo da localidade aonde o ato deve ser cumprido a sua correta efetivação, a sua correta concretização. E quais são os modelos de cartas, quais são os tipos, melhor dizendo, de cartas que nós temos aqui no Código de Processo Civil. Vamos lá. Senhores, o primeiro artigo 237 nos fala de carta de ordem. E ao falar sobre carta de ordem aqui, faz referência, percebam, senhores, a um tribunal, ok? Dizendo ela a lei que será expedida carta de ordem pelo tribunal, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236. Vem cá. O tribunal poderá expedir carta para, essa é a palavra-chave, galera, juízo a ele vinculado. Se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local da sua sede. Vamos lá? A Tribunal de Justiça de Minas, Belo Horizonte. O ato deve ser praticado na comarca de Montes Claros. Senhores, os juízos de Montes Claros estão vinculados, inclusive administrativamente, ao Tribunal de Justiça de Minas, sim. Então vai ser expedida uma carta de ordem, aonde o tribunal, o processo lá tramita, solicita ao juízo de Montes Claros a prática de algum ato. Por exemplo, é necessária uma intimação por um oficial de justiça. Depois deem uma olhadinha no artigo 154 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça cumpre ordens do seu juiz. Ok? Novamente, o oficial de justiça cumpre ordens do seu juiz. Então, se o processo tramita no tribunal, num órgão colegiado qualquer do tribunal, haverá carta de ordem solicitando ao juiz ou a um juiz de Montes Claros que ordene que o seu oficial de justiça lá em Montes Claros, por exemplo, intime determinada pessoa. Então, carta de ordem serve do tribunal para um órgão jurisdicional, para um juízo a ele vinculado. Voltou? O tribunal poderá expedir carta de ordem para juízo a ele vinculado, se o ato houver de ser realizado fora dos limites territoriais do local da sua sede. Mas nós temos também a chamada carta rogatória, lançada aqui no item 2 do artigo 237. Carta rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante o órgão jurisdicional brasileiro. É necessária a citação ou intimação de um cidadão domiciliado na França, nos Estados Unidos, seja brasileiro ou estrangeiro, pouco importa. Logo, solicitaremos, via carta rogatória, que o outro país, aceitando essa carta, pratique o ato citatório ou intimatório. Então, quando nós temos países diferentes e a solicitação da prática de ato de um país em outro, o nome técnico da carta é carta rogatória. Carta de ordem do tribunal para um juiz a ele vinculado. Carta rogatória para país estrangeiro. E ela, carta precatória, item 3 do artigo 237. Para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação jurídica formulado por órgão jurisdicional
de competência territorial diversa. De boa, vamos simplificar isso aqui? Diante da questão, você há de analisar se é carta de ordem, rogatória ou arbitral, falarei sobre ela. Se não for, será carta precatória. Processo tramita na 5ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. E devemos intimar um cidadão em Montes Claros. Senhores, juízo de Belo Horizonte solicitando o cumprimento de um ato em Montes Claros. Carta de ordem não é de tribunal para juiz a ele vinculado, não é de país estrangeiro e não vem a carta de um juízo arbitral. É de um juízo a outro. Carta precatória é o nome desse meio de comunicação. Processo tramita em Belo Horizonte, deve ser realizado um ato em Porto Alegre, senhores. Outro tribunal. Qual carta, por favor? É carta de ordem? Não. É carta rogatória? Não. Arbitral? Não. Logo, será o quê? Carta precatória. Processo tramita no Tribunal de Justiça de Minas. E há um ato que deve ser realizado de intimação de alguém em Salvador, Bahia. Qual carta, senhores, por favor, há de ser remetida pelo Tribunal de Justiça de Minas para a oitiva dessa testemunha ou intimação de alguém lá em Salvador, Bahia? Seria carta de ordem? Um juízo lá de Salvador, Bahia, está vinculado ao Tribunal de Justiça de Minas? Não, está vinculado ao Tribunal de Justiça da Bahia. Logo, não será carta de ordem, porque carta de ordem, como nós aqui observamos, no artigo 236, parágrafo 2º, é do tribunal para um juiz a ele vinculado. E esse juízo da Bahia não é vinculado ao Tribunal de Justiça de Minas. Logo, será carta precatória. De novo para mim, por favor. Carta de ordem é expedida pelo tribunal para um juízo a ele vinculado. Carta rogatória é para país estrangeiro. As demais hipóteses é carta precatória, desde que não seja uma situação de carta arbitral. Galera, existe a possibilidade das partes convencionarem que eventual situação litigiosa não será resolvida pelo Poder Judiciário, que eventual situação litigiosa será resolvida por um procedimento, por um juízo arbitral, ok? Só que o árbitro, apesar de ter ali as mesmas funções do juiz togado em termos de atividade cognitiva, em termos de atividade de conhecer o direito, o árbitro não representa o poder estatal, o juiz sim. Então, quando o árbitro determina alguma coisa em termos de coercitividade, profere uma decisão que realmente deve ser cumprida, até mesmo com uso de força, se for o caso, ele pode, enquanto árbitro, dar essa decisão. Mas ele não tem poder para determinar que um agente do Estado efetive essa ordem no mundo real. O juiz togado, sim. Então surgem justamente as chamadas cartas arbitrais. Aonde? Joga para mim. Aonde o árbitro solicita ao Poder Judiciário que pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária, formulado por juízo arbitral, inclusive aqueles que importem em efetivação de tutelas provisórias, na medida em que o árbitro pode determinar, por exemplo, medidas cautelares, medidas de urgência, só que quem tem que cumprir é o juiz de direito, ordenando ali, por exemplo, que o seu oficial de justiça ou a força pública faça com que essa ordem do juízo arbitral seja cumprida. Então nós temos carta de ordem do tribunal para um juiz a ele vinculado, carta rogatória para país estrangeiro, carta arbitral, o árbitro solicitando a um juiz togado a prática de atos. O resto será carta precatória. E para matar, parágrafo único,
desse artigo 237. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta há de ser dirigida ao juízo estadual, ok? Ao juízo estadual da comarca aonde o ato deve ser praticado. Então aqui nós temos nessa parte inicial toda essa classificação e vivência dessas cartas. Agora joga para mim, nós temos que dar um pulinho em outra parte do código, que é ali a parte do artigo 260 e seguintes, que fala justamente sobre as cartas. Agora a gente tem que lidar realmente com a parte geográfica do código que cuida das cartas. E, claro, é um ato formal, aonde um órgão jurisdicional solicita a outro a prática, como aqui nós observamos no bloco anterior, de determinado ato processual. Ok? Maravilha. E aí, então, justamente vai se iniciar no artigo 260 a necessária análise de quais são os requisitos desse formal ato chamado de cartas. Vamos a ele, artigo 260 está ali. São requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória. Primeiro, indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato, como ato de solicitação que é de um órgão jurisdicional a outro, deve a carta mencionar o juízo de origem, aquele que solicita a prática do ato, bem como o juízo de destino, aquele aonde ali o ato há aqui solicitado de ser realizado. Esse é o primeiro requisito, vamos ao segundo. O inteiro teor da petição. Que petição que é essa, senhores? Essa é a petição aonde, por exemplo, uma das partes estaria solicitando a prática do ato processual. Então nós temos o inteiro teor da petição, do despacho judicial acolhendo a solicitação da prática do ato, de intimação, citação de alguém em outra comarca, e também do instrumento de mandato conferido ao advogado procuração. Para que o advogado possa, lá no juízo de destino, acompanhar o cumprimento da carta, a prática dos atos processuais, porque a carta, pensem num documento, ok? Instruído com vários outros aqui, é a carta e os documentos que são encaminhados ao juízo de destino. Lá vai ser, pensando em autos físicos, autuados, tem número de registro, é como um processo, entre aspas, que se inicia em outra comarca, é um procedimento que vai ser realizado em outra comarca. E, portanto, o advogado deve lá também praticar atos. E por isso nós temos que ter, além da petição requerendo o ato a ser praticado, do despacho do juiz, que acolhe essa solicitação determinando não só a prática do ato, mas a expedição da própria carta e o instrumento de mandato conferido ao advogado, instruindo justamente essa carta, seja ela de ordem, precatória, rogatória, pouco importa. 3. Menção do ato processual, que há de ser realizado, por exemplo, nessa outra comarca. Menção do ato processual, é para realizar a citação do cidadão, beleza? Ok? Ou é necessário ali que seja realizada uma prova pericial. Então eu tenho a menção do ato processual na carta, do ato que nessa outra comarca, nessa outra localidade, deve ser realizado. E quem assina a carta é o juiz. Quem assina a carta, vou insistir, é o magistrado. É ele, juiz, que encerra a carta com a sua assinatura. Geralmente, quem encerra, por exemplo, ali, assinando os mandados e tal, salvo alguns outros, é o escrivão, é o chefe de secretaria. Sendo, entretanto, carta como é solicitação de um juízo ao outro, é o próprio magistrado que lança a sua assinatura, encerrando, observa, a carta. Devem guardar, jogou para mim, quais são os 4
requisitos que aqui nós encontramos no artigo 260 para a prática dos atos do processo. Indicação dos juízes de origem e de destino e de cumprimento. Ok? 2. Inteiro teor da petição do despacho judicial e do instrumento de mandado conferido ao advogado. 3. Menção do ato processual que lhe constitui o objeto. E 4. Encerramento da carta com a assinatura do juiz. Entretanto, ok? Também devem as cartas fixar prazo para cumprimento. Quando se expede uma carta para outro órgão da jurisdição, existe ali 10 dias, 20 dias, 60 dias, 90, pouco importa. Mas deve sim o magistrado, ao expedir a carta, fixar um prazo para que ela seja devidamente cumprida. Claro, atendendo isso aqui, a facilidade das comunicações, bem como a natureza da diligência. Uma prova pericial pode demorar muito mais do que um mero ato de intimação. Portanto, tudo isso deve ser, pelo magistrado, devidamente levado em consideração. Voltei. Preciso muito que os senhores aqui introjetem esse conteúdo dos requisitos da carta, bem como que toda carta tem um prazo para ela ser cumprida. Mas vamos lá. O juiz mandará trasladar para a carta. O que é fazer traslado? Cópia. Diferente de translado, né? Trasladar é copiar, galera, tá bom? Então eu tenho que muitas vezes juntar a ela a carta precatória, rogatória, de ordem, cópia de partes de documentos que estão ali nos autos do processo. Percebam, olha lá. O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes perícia ou testemunhas. Imaginemos que em determinada comarca não exista um perito contábil. Sabe-se lá por quê? Aí eu preciso de um perito contábil de outra comarca para poder realizar a verificação dos lançamentos ali em extratos bancários, taxa de juros e tudo mais o que for ali necessário. Eu não preciso mandar o original. Eu mando uma cópia. Porque vai ser examinado ali só os dizeres, os lançamentos. Não é a autenticidade dele que está em discussão. Mas muitas vezes, joga lá, quando o objeto da carta for o exame pericial sobre documento, aí eu remeto esse documento em original, ficando nos autos uma reprodução fotográfica, ok? Eu preciso que um perito grafotécnico de outra comarca verifique se a assinatura nesse documento é verdadeira ou falsa. Não vou mandar um xerox para o cara, vou ter que mandar o documento original que ali consta nos autos. E nos autos originários é que ficará uma cópia, mas na verdade ficará uma reprodução fotográfica. Não um xerox, tá? Por quê? Simples, galera. Xerox apaga, não dá uma definição. Reprodução fotográfica, principalmente por meios digitais hoje, você tem uma nítida visão ali, por exemplo, da assinatura do cidadão, você pode ampliar, ok? Então, novamente, o juiz mandará trasladar, ou seja, anexar, pode julgar para mim, cópias de mapas, desenhos gráficos, sempre que esses documentos ali devam ser examinados por alguém em cumprimento da carta, mas quando for o exame pericial sobre o documento propriamente dito, aí eu tenho que remeter o original, deixando nos autos uma cópia fotográfica. Pegamos, galera? Ótimo.
Bom, carta arbitral atenderá no que couber aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem, com a prova de nomeação do árbitro e sua aceitação da função. Uma coisa é um órgão da jurisdição solicitar a outro. Outra coisa é um árbitro que não tem ligação com o Poder Judiciário, solicitando a um órgão do Poder Judiciário a prática de determinado ato, galera. Aí, nesse caso, a carta tem que vir instruída com a convenção de arbitragem, que é aquele ato formal entre as partes de aceitação da arbitragem como meio de resolução de conflito. Prova de que aquele árbitro que está solicitando é que foi o árbitro nomeado e que ele aceitou a função de, bem como árbitro, julgar a causa. Fechou? Ok. Esse é o artigo 260. Mas o 261 voltou nele para mim. Já falamos. Além de tudo isso, em todas as cartas, digo novamente, ali em todas as cartas, deve o juiz fixar prazo para que ela seja devidamente cumprida, atendendo facilidade das comunicações e a natureza da diligência. Interessante, senhores, que aqui agora o artigo 261 passa a trazer para a gente preceitos que, apesar de serem muitas vezes já da concretude, não estavam lançados como leis no velho código. Tá? Bom, vamos lá, senhores. Expedir a carta, comunicação, vou intimar todo mundo. Foi expedido carta para a comarca tal, para a prática do ato tal. Estou intimando todo mundo no processo. É o que me diz, julgou de volta. O 261, parágrafo 1º. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. E expedida a carta, as partes acompanharão seu cumprimento, o cumprimento da diligência, perante o juízo destinatário, ao qual competirá a partir daí a prática dos atos de comunicação. Ok? Expedi a carta e o juiz de Belo Horizonte para um juízo de Montes Claros. Intimei as partes. Foi expedida a carta. Lá chegando e lá sendo distribuída, é ele, juiz de Montes Claros, que deve intimar as partes do andamento e dos atos que na carta hão ali de ser praticados, não mais o juízo de origem. Julgou de novo. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. E expedida a carta, as partes acompanharão seu cumprimento. O cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, aonde ali haverá a prática dos atos, competindo à parte interessada cumprir as diligências, cooperando para que a carta seja devidamente cumprida, para que o ato seja devidamente cumprido no prazo estipulado pelo juiz de origem. Vou apresentar para os senhores agora um dos temas mais cobrados em concurso público, quando nós falamos sobre cartas. De boa, um dos temas mais cobrados em concursos públicos, quando nós falamos sobre cartas, que é a figura da itinerância. As cartas têm caráter itinerante. Vou exemplificar, porque daí a gente consegue ir além com uma maior tranquilidade. Processo tramita em Belo Horizonte. Não deve ser praticado o ato em Montes Claros? Beleza. Expedimos a carta, juiz de destino, juiz de origem em Montes Claros. E quando a carta há de ser cumprida fisicamente, não por meio eletrônico, compete à própria parte, muitas vezes, receber a carta com os documentos próprios no juízo de origem e levá-la ao juízo de destino. E aí, a testemunha a ser citada, ou a parte a ser intimada, a testemunha a ser intimada ou a parte a ser citada, por exemplo, recebi a carta, destino para onde? Montes Claros, está escrito nela. Fiquei sabendo que ela agora é domiciliada, na verdade, em Curvelo. Senhores, eu não vou devolver a carta e afirmar para o juiz, expede outra aí, porque isso vai demandar tempo,
custo financeiro. Eu vou pegar essa carta, mesmo tendo como juízo de destino Montes Claros, e apresentá-la em Curvelo para a prática do ato próprio, porque é ali que eu sei que realmente está a testemunha ou a parte que deve ser ali citada ou intimada, ok? Essa é a figura do caráter itinerante. Mas vamos imaginar o seguinte, a carta foi distribuída em Montes Claros, tá bom? E distribuída lá em Montes Claros, senhores. O oficial certifica que não encontrou a parte ou testemunha, porque ela se mudou para Curvelo. Em vez de devolver a carta, eu peço ela de volta lá em Montes Claros e apresento em Curvelo se eu ainda estiver dentro do prazo. Ok? Toda carta não tem prazo para cumprimento? Pois é. Se eu ainda estiver dentro do prazo, eu apresento ela a juízo diverso do que dela consta, para que o ato possa ser devidamente praticado. Joga para mim. Está ali, ó. A carta tem caráter itinerante. Podendo, antes ou depois, antes foi o primeiro exemplo, eu ia para Montes Claros, fiquei sabendo que o cara estava em Curvelo, distribuí diretamente em Curvelo. Ou depois eu distribuí em Montes Claros, ficamos depois sabendo que estava em Curvelo, ora, pede a carta de volta, leva para Curvelo. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhado a juízo diverso do que dela consta, para que o ato seja devidamente praticado. Claro que esse encaminhamento da carta a outro juízo deve ser imediatamente comunicada ao juízo que expediu a carta, para que sejam todos intimados que agora essa carta vai ser distribuída ou foi distribuída, não em Montes Claros, mas em Curvelo. Beleza, senhores? Caráter itinerante é um dos pontos mais cobráveis quando lidamos com cartas aí em concursos públicos de tribunal. Forma de expedição das cartas. Como eu falei, ela pode ser física, né? Nós levaríamos ao juízo de destino. Mas eu quero que a maioria delas, como todos os atos, sejam praticados preferencialmente por meio eletrônico, e nesse caso, claro, a assinatura do magistrado também deverá ser eletrônica. E a carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico? Por telefone, sim, a gente vai observar que é possível a expedição da carta por telefone. Ou por telegrama. Lembram o que é o telegrama, senhores? Conterão em resumo substancial os requisitos mencionados no 260, tá? Isso é um erro normativo que eles não consertaram até hoje, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Corretamente está no 260, tá? Não está no 250 os requisitos, não. Erro que até hoje não consertaram no Código de Processo Civil, o que é vergonhoso, tá? Mas é o nosso legislativo. Então eu quero que a carta seja preferencialmente expedida por meio eletrônico, mas ela pode inclusive ser expedida por telegrama, telefone, ok? E nesse caso os requisitos devem ali estar presentes, nem que seja em resumo substancial. Ou Ivan, mas transmissão de carta por telefone. Senhores, mesmo que seja meio eletrônico, às vezes é demorado. Sério, tá? Porque questão de sistema, transmissão, chegou lá, tem uma rotina de ser aberto, o e-mail ou diretamente o sistema para ver se a carta chegou, tá? Então, a remessa por meio eletrônico propriamente dito não seria necessariamente um meio de urgência. Telefone é. E como, Ivalco, se transmite carta por telefone? Bom, os atos processuais devem ser documentados, podendo alguns deles ser praticados de forma oral, mas mesmo que praticados de forma oral, beleza? Deverão ser depois documentados. O telefone simplesmente é um meio da oralidade.
É o meio de transmissão oral da carta. Juízo da 5ª Vara de Belo Horizonte precisa do cumprimento de um ato urgentíssimo. Lá, para continuar nos exemplos, na comarca de Montes Claros. Senhores, o escrivão lá da 5ª Vara Civil de Belo Horizonte vai pegar o telefone e vai ligar para Montes Claros. Só que em Montes Claros tem vários juízos. Não vou fazer a distribuição de um telefonema. Então ele liga para o correspondente dele, para o escrivão da 1ª Vara lá de Montes Claros. Se identifica e transmite oralmente por telefone lá para esse escrivão de Montes Claros, da 1ª Vara de Montes Claros. Olha, eu sou escrivão da vara tal aqui de Belo Horizonte e tal. O juiz tem que praticar um ato aí em urgência e o juiz pediu que eu expedisse a carta por telefone. Beleza? Legal. Aí o escrivão lá de Montes Claros falou assim, um momentinho. Esse momentinho que ele vai falar é para ele sentar na frente do computador, pegar o telefone e falar para o escrivão de Belo Horizonte, pode ditar a carta. E aí eu vou falar os requisitos essenciais, o ato a ser praticado, quais são as partes, quem é o advogado, procuração está apresentada. Sacaram, senhores? Eu vou transmitir oralmente por telefone. E lá vai ser, pelo escrivão de Montes Claros, para continuar no exemplo, documentado. E aí vai ter documento para ele apresentar para o juiz despachar, para o juiz de Montes Claros autorizar a prática do ato lá na comarca de Montes Claros. Mas claro que tem que ter uma chave de segurança, porque pode ser trote. Então o que o escrivão lá de Montes Claros deve fazer? Liga de volta para confirmar a autenticidade da carta e aí ele coloca para o seu juiz despachar. Perceba? 265. O secretário do tribunal, o escrivão, o chefe de secretaria, do juízo deprecante, no caso, Belo Horizonte, transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória. A rogatória arbitral ficaria um pouco mais difícil. Ao juízo em que houver de se cumprir o ato por intermédio do escrivão do primeiro ofício da 1ª vara. Se houver na comarca mais de um ofício ou vara, observando os requisitos, o disposto no artigo 264. O escrivão ou chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, escrivão ou chefe de secretaria do juízo de origem, do juízo deprecante, lendo a carta que ele documentou, porque foi transmitido oralmente, e solicitando confirmação. E uma vez solicitada a confirmação, aí que se submete ao juiz para despacho. Então nós temos a transmissão, eu acho isso muito legal, das cartas de ordem precatória por meio do telefone, utilizando o princípio da oralidade e a tecnologia, para que a gente possa ter em rapidez o cumprimento em outra comarca de um ato talvez, como eu já falei, focado em questão de urgência. Beleza? E aqui a lei processual agora vai falar um pouquinho para a gente sobre grana. Tá ali, ó. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico ou telegrama. Por que praticados de ofício? Porque é um juiz solicitando diretamente ao outro, sem que o advogado esteja retirando a carta no juízo de origem, levando ao juízo de destino e requerendo o cumprimento, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de se praticar o ato. Então, tecnicamente, percebam, senhores, o que aqui nós encontramos é justamente essa necessária visão, ok? De nós termos aqui o depósito dos valores quando solicitado por telegrama, por meio eletrônico, diretamente, beleza? No juízo de origem, os valores. Se eu pego a carta fisicamente e levo a Montes Claros para distribuição, tranquilo. Lá eu pagarei os valores devidos.
Solicitação de um juiz ao outro. Será que esse juízo de destino pode recusar, cooperar, recusar, cumprir a solicitação vinda pela carta? Bom, a lei coloca sim algumas hipóteses em que o juízo de destino pode recusar o cumprimento da carta. Vamos lá? O juiz recusará o cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo, mas percebam, senhores, deve ser uma decisão motivada. Deve ele, juiz justamente de destino, fundamentar, motivar, porque ele não está aceitando a carta para que ela seja ali devidamente cumprida. 1. Se a carta não estiver revestida dos requisitos legais. Os requisitos que nós aqui observamos que a carta deve carregar são requisitos formais essenciais. E uma vez percebido pelo juiz de destino que ela não está revestida desses requisitos, devolva a carta, justificando, motivando que a ausência desses requisitos ditará esse retorno dela sem cumprimento. 2. Faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia. Vara Cível de Belo Horizonte, ou melhor, Vara de Família de Belo Horizonte. Expedimos uma carta para um juiz de fora, onde também tem vara de família, e lá foi distribuída a um juízo cível. Nós vamos devolver, mas por favor, no caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Em vez de devolver, cara, vão remeter para o juiz competente, por que não? Eliminando o ato de ir voltar a carta para o juiz de origem, depois remeter para o outro, remete de uma vez, algo possível. E por fim, quando ele, magistrado, item 3, tiver dúvida acerca da autenticidade da carta. Também, portanto, nesse caso, deverá a carta ser ali devidamente devolvida. Tranquilo? Senhores, e por fim, artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de cópia, ou seja, não fica nada no juízo de destino, desde que pague as custas finais pelas partes, ou pela parte, para que a carta possa ser devidamente devolvida. Senhores, nessa aula, nesses blocos de aula últimos aqui agora, então nós enfrentamos esse tema, desse ato de comunicação, fechando a trilogia dos mesmos, citação e intimação. E agora nós trabalhamos justamente o quê? As cartas. Valeu!